Ora, mais um estudo bíblico aqui e desta oportunidade vamos estar falando sobre o líder diante da chegada da morte. É um tema que parece um pouco sombrio, entretanto é um tema muito importante, é tão importante que o apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele em tom de despedida, ele fala sobre o seu trabalho, sobre o seu labor e também sobre a sua morte que era iminente. O texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 8 diz: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. O apóstolo Paulo, ele foi o maior pastor, o maior teólogo, podemos dizer o maior missionário e plantador de igrejas da história do cristianismo. Sabemos através das Sagradas Escrituras que ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, na Macedônia, Acaia e na Ásia Menor, atual Turquia. Ele enfrentou açoites, ele enfrentou prisões, naufrágios, apedrejamento, mas jamais perdeu a doçura, nem deixou de glorificar a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis de sofrimento. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 18, Paulo ele fala de seu passado. Ele fala que esse seu passado foi marcante, principalmente durante o combate, a perseverança e a fidelidade a Deus. E ao enfrentar o seu presente, o apóstolo São Paulo ele afirma que não é Nero quem vai lhe matar ou tirar a sua vida, mas ele é quem vai se entregar. Ao vislumbrar o seu futuro, ele está seguro de que a recompensa divina já está preparada para ele. Paulo, quando ele escreve essa carta de 2 Timóteo, ele está no corredor da morte, ele está na antessala do martírio, ele está, podemos dizer que está fechando as cortinas da vida ali em uma masmorra úmida e fria, insalubre. Não havia mais esperança de liberdade. Deus não o pouparia mais da morte, como nas vezes anteriores, mas o libertaria através da morte. E o apóstolo Paulo, nessa epístola a Timóteo, ele compartilha conosco os seus sentimentos. As últimas palavras inspiradas do apóstolo São Paulo antes da morte. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quando amam a sua vida. Eu creio que vale a pena repetir esse texto que lemos no início de nosso estudo bíblico. Essas palavras do apóstolo São Paulo são palavras de despedida. Paulo, em sua última carta bíblica, ele aproveita sem lamentar para despedir-se
dos seus. Não apenas do seu filho na fé, Timóteo, mas de todos aqueles que chegariam ao conhecimento daquela carta. Aliás, algumas Bíblias trazem o seguinte título para esse texto: o apóstolo prevê o seu martírio. Por quê? Porque Paulo tinha convicção de que chegava a sua hora. A morte, não somente a hora da morte, mas principalmente a hora de recompensa. Sua convicção se baseava se a sua fé genuína, se a sua vida, se o seu trabalho, se a sua perseverança não gerasse essa confiança, essa esperança, tudo teria sido em vão. E Paulo, ele tem consciência aqui, nessas palavras que escreve a Timóteo, de que seu ministério está chegando ao fim. E essa segunda epístola a Timóteo, na verdade, é uma forma comovente de dizer adeus ao seu amado filho e também à igreja do Senhor. E Paulo aproveita esse momento para exortar a Timóteo a respeito da responsabilidade que é estar na liderança de uma igreja. E faz uma revisão do caminho que ele mesmo havia percorrido em sua jornada com o Salvador. Ele diz no versículo 7 do capítulo 4: combati o bom combate. Aqui nós notamos que Paulo não estava pesaroso com a partida, pois suas dores, seus sofrimentos, com certeza foram esquecidos diante da certeza de que fez um bom trabalho e que cumpriu a missão para o qual fora designado pelo Senhor. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Esse versículo 7 do capítulo 4 de 2 Timóteo é muito forte. Estas são algumas das últimas palavras do apóstolo Paulo ao seu companheiro Timóteo. Dessa prisão de Roma, preste a ser executado. Paulo, ele tinha certeza de que seu tempo estava acabando e que logo estaria adentrando no reino celestial. Ele tinha essa convicção. Nesse tempo, Paulo, ele direciona a Timóteo uma carta que nós consideramos um documento importantíssimo. Tanto que, passado 2000 anos, nós estamos estudando, estamos analisando. E esse documento tinha o objetivo de preparar o jovem Timóteo para a responsabilidade do ministério. Paulo disse: combati o bom combate. Ele fala como um soldado que lutou bravamente contra tudo e contra todos que naquela época se levantava contra a palavra de Deus. Ele guerreou também pela divulgação do Evangelho. Por conta deste grande amor pela obra de Deus, em muitas ocasiões, sabemos que ele foi perseguido, correu risco de vida, mas mesmo durante as perseguições, ele batalhou até o fim, usando as armas certas. Basta ler o texto de Efésios, no capítulo 6, ali do versículo 13 até o versículo 17. E ele pôde dizer: completei a corrida, terminei a carreira,
concluí o meu trabalho. Paulo, ele não se desviou para caminhos mais fáceis, para caminhos errados, mas seguiu em frente. Em meio de muitos problemas, a tendência do ser humano é se desesperar e jogar tudo para o alto. Mas os servos do Senhor têm a bendita esperança que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Por essa razão, não mudam de direção ou retrocedem, mas completam a carreira que lhes está proposta. Tal como o apóstolo Paulo, que prosseguiu para o alvo, para aquela soberana vocação, ele firmou seus olhos em Cristo, autor e consumador de sua fé. E ele pôde dizer: guardei a fé. A mesma fé que demonstrou aos cristãos romanos, quando ele escreve a epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Essa fé foi guardada até seu último dia. Guardou a fé, guardou a plena certeza daquilo que, ainda que não via, ele tinha essa firme convicção de que ainda não havia acontecido, mas iria acontecer. Com a definição que nós encontramos sobre a fé em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, sobre o bom combate, o apóstolo Paulo, ele pôde dizer isso, ainda que preso ali em uma prisão romana, mas de cabeça erguida, combati o bom combate. E eu posso ver nesse versículo de 2 Timóteo 3 preciosas lições. Primeiro, a primeira lição, quando Paulo fala eu combati o bom combate, ele afirma a realidade e a existência de um combate, de uma luta, de uma batalha. Nós crentes, os cristãos genuínos, a partir do momento que nos convertemos, nós começamos a enxergar a realidade desse combate, desta luta, desta batalha. Muitas vezes, nós lutamos contra forças espirituais do mal, outras vezes com oposições, até mesmo de nossos entes queridos, ou de nossos irmãos da própria igreja. E tudo isso atesta a veracidade desse combate. Nós passamos por tribulações, rejeições, decepções, tristezas, tudo isso como consequência dos resultados dessas lutas. Por isso, a doce comunhão com a igreja, com os irmãos e principalmente com o Espírito Santo deve também ser algo real, genuíno em nossas vidas, para que, através dessa comunhão, possamos encontrar consolo e o ombro amigo nos momentos mais difíceis da peleja. A segunda lição que aprendemos aqui é que, quando Paulo fala combater o bom combate, note que Paulo se posiciona como alguém que entrou na batalha. Ele assumiu os riscos da peleja. Como um bom soldado, ele sabia da existência da luta, do combate, mas assumiu uma postura de entrar na peleja. Ele não ficou contemplando o combate de longe. Antes, como um valente guerreiro, ele entrou para pelejar e pelejou, não se importou com o resultado final do combate, mas confiou sua vida ao grande, supremo e general Jesus Cristo. Isso é muito importante.
Nesse combate, o nosso olhar, a nossa mirada deve estar no nosso Supremo General, o nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira observação valiosa que eu vejo aqui nesse texto é que quando Paulo fala combater o bom combate, ele chama de bom aquilo que muitos chamam de ruim. O bom combate para Paulo era o compromisso com o reino de Deus. O bom combate para Paulo era esse compromisso com o próprio Deus. O bom combate para Paulo era o compromisso com as igrejas que ele e os demais apóstolos haviam plantado. Isso para Paulo era o bom combate. Por isso que ele pode dizer: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, a todos que lutaram o bom combate. Aqui ele fala sobre a coroa da justiça. Coroa aqui é como um símbolo de um prêmio que é derivado das culturas gregas e judaicas. É como uma recompensa. A coroa simboliza a honra que Deus quer abençoar seus servos fiéis. A Bíblia menciona 3 tipos de coroas: a coroa de vida, ou da vida, que está em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 25, também está em 2 Timóteo, no capítulo 12, no versículo 5. A coroa da justiça e a coroa de glória, que vamos encontrar em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 4. Então nós notamos aqui que o cuidado do apóstolo Paulo com a fé não foi circunstancial ou ocasional, algo adstrito aos momentos de tribulação, ou de doença, ou de tristeza. Não, pelo contrário, o apóstolo mantinha sua fé no Senhor Jesus Cristo, tanto nos momentos de fartura como nos momentos de escassez, tanto na alegria como na angústia. Enfim, ele tinha fé incondicional no Senhor Jesus. E esse constante combate, essa perseverante fé, essa caminhada, essa contínua fé, renderam ao apóstolo Paulo o quê? Renderam a convicção e certeza de que a morte não teria poder algum sobre sua vida, de modo que ele tinha plena certeza de que habitaria para sempre ou por sempre com o Senhor. E mais, o próprio Senhor estava demonstrando ali a Paulo de que sua partida estava próxima e que havia para ele uma grande recompensa. Ele não temia a morte. Como um líder cristão, ele não temia a morte, porque ele sabia em quem tinha crido. Agora, nós notamos que na vida de Paulo houve alegrias, também houve lutas e tristezas. E ele menciona, esse seu sentimento de abandono por alguns. E aí nós notamos o quê? O clamor de Paulo na solidão. No início da segunda carta a Timóteo, Paulo já havia demonstrado que sentia muito a falta de Timóteo. Ele disse: desejando muito ver-te, no capítulo 1, no versículo 4. No final da epístola, vemos a súplica de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele disse: procura vir ter comigo depressa, no capítulo 4, no versículo 9.
Ele também revela aqui o porquê de sua pressa em rever o seu filho na fé, Timóteo. Ele pega Timóteo para trazer Marcos. Sim, o mesmo Marcos que ele um dia dispensara. Paulo, ele anseia por comunhão, ele anseia por um relacionamento com os seus conservos. Ele deseja ter alguém ao seu lado antes de morrer. Eu digo sempre que gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Então esse drama do abandono está claro aqui no versículo 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Paulo diz que Demas, por ter amado mais o presente século, o havia abandonado. Aquele que um dia caminhara com ele e fora seu cooperador, agora abandona suas fileiras. Quando mais Paulo precisava de ajuda e de companheirismo, Demas o deixa só. Quanto mais Paulo está focado no céu, ansiando pela era vindoura, pelo porvir, Demas, ele ama mais o presente século e dá as costas, não somente para Paulo, mas para Deus. E ele relata aqui o drama da traição que ele viveu. No capítulo 4, versículo 14 e versículo 15 de 2 Timóteo, Paulo, ele enfrenta no final da vida a amarga realidade da traição. Coisa que é comum também em nossos dias. Entre os conservos, ri quando aperta a sua mão e diz paz, querido irmão, mas por trás está te apunhalando. Não foi só no dia de Paulo. E Paulo fala sobre Alexandre, o latoeiro, que causou-lhe muitos males. E segundo os estudiosos, eles afirmam que foi esse indivíduo, esse tal de Alexandre, o latoeiro, que delatou o apóstolo Paulo, culminando em sua segunda prisão e consequente martírio. Então nós notamos que mesmo o maior missionário da igreja cristã não é poupado de enfrentar, já no final da vida, a dolorosa realidade da traição, acompanhado da solidão. Agora, o estudo que nós estamos tendo nesta oportunidade é sobre o líder diante da chegada da morte. O que é a morte? A morte é o resultado final da vida em um mundo decaído, em um mundo que se afastou de Deus. Em sua grande sabedoria, Deus, ele decidiu que não nos aplicaria os benefícios da obra redentora de Cristo de uma só vez. Antes, ele escolheu aplicar os benefícios da salvação de uma forma gradual em nossa existência. Semelhantemente, ele não removeu todo o mal do mundo de uma forma imediata. O próprio Jesus, na oração sacerdotal de São João capítulo 17, fala sobre isso. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. O mal continuou aqui na terra, mesmo com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que Deus não resolveu remover todo o mal de imediato aqui, mas esperar até o juízo final e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Em resumo, ainda vivemos em um mundo decaído. O último aspecto do mundo decaído a ser removido um dia será a morte.
Quando o mesmo Paulo escrevia em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 23 até o versículo 26, ele diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Um dia, pregando na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, era uma série de conferências sobre a cruz de Cristo, e eu anunciei que o último dia da conferência eu ia falar sobre o funeral da morte, ou seja, que a morte ia morrer. Esse dia a igreja estava super lotada. Realmente a morte vai morrer. Quando Cristo retornar, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Mas até aquele tempo, a morte ela vai permanecer como uma realidade mesmo na vida dos cristãos. Os cristãos também morrem, os pastores também morrem, os apóstolos também morreram, os discípulos de Jesus também morreram, os profetas, os sacerdotes também morreram. Então nós temos que pensar em nossa própria morte. É um assunto que não se toca em nossas igrejas. Eu não me lembro de ter ouvido algum pregador, algum pastor falar em uma mensagem sobre a morte. Ainda que é um tema que está na Bíblia. O Novo Testamento nos encoraja a ver a própria morte não com temor, mas com alegria pela perspectiva de partir e estar com Cristo. Ninguém sai buscando a morte, mas se a morte vir, não estaremos temerosos, porque estaremos firmados na rocha eterna. Paulo diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 8. E quando ele está na prisão, ele não sabia se seria executado logo ou se seria solto, mas ele vislumbrava já o martírio. E ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Olha o que disse Paulo: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Isso é que ele fala em Filipenses, no capítulo 1, ali começando no versículo 21. Assim, meus queridos, os cristãos genuínos não precisam ter medo da morte, porque a Escritura nos assegura de que nem mesmo a morte será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, como está em Romanos, no capítulo 8. Porque Cristo, Jesus morreu para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Basta ler Hebreus capítulo 2 e o versículo 15. Então, podemos entender que os primeiros seres humanos
Adão e Eva, eram capazes de viver sem experimentar a morte, viverem para sempre. Porém, eles foram penalizados com a morte devido ao delito do pecado. Esse pensamento está baseado no capítulo 2 e versículo 9 do livro de Gênesis, como também no capítulo 3 e o versículo 19, que diz: és pó e em pó te tornarás. Esta é a morte física. A teologia cristã, ela defende que a morte também afetou a moral do homem, visto que o homem inicialmente ele era puro, porém com liberdade para agir, com livre-arbítrio, ele podia fazer escolhas. Então, não deu ouvido à advertência de Deus, e eles decidiram comer do fruto proibido e morreram moralmente. Se sentiram nu moralmente diante de Deus. Segundo a Bíblia, os homens que descenderam do primeiro casal, Adão e Eva, nasceram com uma natureza pecaminosa, que se estende a todo o ser humano. Como Paulo disse em Romanos no capítulo 8, no versículo 5 até o versículo 8. Então, a morte física é uma realidade. Agora, além da morte física e moral, a teologia defende também a morte espiritual e a morte eterna, conhecido como segunda morte. Há um teólogo que eu gosto muito de ler os seus escritos, Berkhoff. Ele diz que a morte espiritual é a separação entre a pessoa e Deus. A morte eterna é a concretização desse estado de separação. A pessoa fica perdida por toda a eternidade. Ele fica ali em seu estado pecaminoso. Agora, a morte espiritual aconteceu quando o homem desobedeceu a Deus, destruindo o relacionamento que antes tinha lá no Jardim do Éden. Então o ser humano, depois de Adão, já eram seres mortos em delitos e pecados. E Paulo, quando escreve a sua epístola aos Efésios, ele diz claramente que Deus nos deu vida, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora, a morte eterna, ou segunda morte, como encontramos no fim do livro de Apocalipse, é a condenação do homem no pecado, separado de Deus eternamente, porque não aceitou o resgate oferecido por Deus pelo seu Filho Jesus, através do chamado à salvação. Então, isso é muito importante. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual aconteceu quando o homem peca contra Deus e sentiu-se nu moralmente diante de Deus. Vi a tua presença e me escondi porque estava nu. Nu de quê? Ele nunca tinha usado roupa antes, mas nu da vestimenta moral de Deus. Essa foi a morte espiritual. A morte física é quando há cessação de existência aqui na terra. A morte eterna é a condenação eterna, chamado no livro de Apocalipse de segunda morte. Então, a consciência da morte não deve trazer desespero ao crente fiel. A esperança do cristão após a morte está claro aí em todos os livros da Santa Bíblia. Constitui-se em esperança de quê? De vida eterna. A morte física de um cristão
ele pode ter certeza que não é nada mais, nada menos que um passaporte para a vida celestial, para essa vida para sempre com Cristo. Para um cristão, a morte não é encarada como um terror que ele vai enfrentar, e sim como uma passagem para uma outra vida plena, abundante. É estar de uma maneira definitiva liberto das aflições na qual o mundo o oferece, das tribulações desta vida. Então, o cristão, ele sabe que depois da morte, ele tem esse peso eterno de glória que é muito excelente, como está em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17. Sem dúvidas, o apóstolo, ele não perdeu a sua vida por algo banal, pois sua história é um exemplo de amor, misericórdia e graça de Deus para conosco. Ele viveu o chamado que lhe foi proposto, deixou tudo para trás e fitou seus olhos em Cristo. Por essa razão, no fim da sua vida, ele pôde dizer com autoridade as 3 coisas mais lindas que podem ser ditas por um cristão: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele lutou com honras contra tudo que feria a palavra do Senhor. Ele combateu bravamente a carne e ainda resgatou feridos em batalha, dando-lhes nova oportunidade de vida e vida eterna. Esta é a grande lição que nos deixa o final da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Que Deus lhes abençoe.